Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, bom dia. Iniciando mais uma vez o nosso programa dominical de saúde, de informação em saúde na região norte. Esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, a vida toda, o canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, D-O-L, de Diário Online, dol.com.br ao vivo, para o mundo inteiro. Eu gosto de falar isso porque nós temos espectadores do Canadá até a Noruega, da Suécia até Luanda, na África, do Amapá até a Patagônia, tá? Daqui de Belém até o Líbano, e nós temos espectadores em Perth, na Austrália. No mundo todo nós somos vistos, e quando o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças da área de neurologia. Neurointervenção, intervenção é tratar por catéteras as doenças cerebrais, neurocirurgia, neuropediatria. A Neurogênesis é comandada pelo Dr. Eric Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E temos o apoio mais recente do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada e agora trata todas as doenças ali na Avenida Magalhães Barata. Toda vez eu falava Independência porque eu sou bem antigo, na Magalhães Barata, passando a Igreja de Nazaré. E, pessoal, vamos falar do nosso convidado de hoje. Mas antes do nosso convidado de hoje, eu queria fazer um pequeno comentário. Desde que eu faço parte aqui da casa da RBA, há 5 anos já, semana passada foi o 5º ano de programa, nós perdemos 3 pessoas que fazem muita falta. Primeiro foi o Francisco Melo, que foi o idealizador deste programa, Hora de Saúde, o Chico Melo. Depois, na pandemia, nós perdemos o Ronaldo Porto, meu amigo do Grupo de Ouro, meu amigo de antes de eu ser da casa, tá? Uma perda também irreparável. E anteontem, a gente está gravando o programa no meio da semana, nós perdemos o Luiz Eduardo Anais. O Anais, todo mundo conhecia, eu tive o privilégio de conviver com ele aqui, nos camarins. Nós ficamos amigos nos camarins e, por incrível que pareça, quando eu chegava para gravar o programa, era o horário que ele estava saindo e nós sempre trocávamos amenidades dentro do camarim. E ele era daquele tipo de pessoa que você aprende a gostar. Eu queria deixar marcado que ele vai fazer muita falta para a gente, muita falta para casa. A casa está triste por causa dele. A casa, a RBA TV, todo mundo, todos nós estamos tristes pela perda do Anais, que nos deixava de bem com a vida quando o víamos, quando conversávamos com ele. É isso. Anais, Ronaldo, Chico, um dia a gente se encontra. Vamos começar o programa. O convidado de hoje é o meu amigo, o professor Dr. Haroldo José de Matos. O Haroldo é médico epidemiologista, pesquisador do Instituto Evandro Chagas, a nossa maior referência em ciência na região, talvez uma das maiores do Brasil. Toda vez que eu estou no exterior, que eu falo que eu sou da Amazônia, perguntam o seu trabalho no Evandro Chagas. Como eu, de vez em quando, faço revisão da revista, eu falo que eu faço parte do grupo. E com o maior orgulho. E o Haroldo é professor de epidemiologia do curso de medicina do CESUPA. É um pesquisador nato. O Haroldo vem aqui, é meu amigo. Ele vai nos falar agora. Primeiro, o Haroldo está até lançando um livro que eu vou falar já daqui a pouco. Mas, Haroldo, primeiro, obrigado de novo, tá? Obrigado de verdade por você ter vindo. E me fala uma coisa.
3 vezes que nós conversamos neste programa foi sobre a Covid-19. Como está a situação agora pós-Covid? Normalizou ou ainda está preocupando? Bom dia, Eduardo, mais uma vez obrigado aí pelo convite, estar aqui com você e com os telespectadores, compartilhando um pouco das nossas reflexões aí sobre a situação epidemiológica, né, da nossa região. Então, eu lembro, assim, em 2018, durante a lembrança, né, a memória dos 100 anos da grande epidemia, né, da gripe espanhola. Da gripe espanhola. Eu fiz um editorial na revista do IEC. Certo. Você comentou, você é revisor de lá? Na revista do IEC. Então, eu fiz um editorial chamando assim, a próxima pandemia, estamos preparados? Na verdade, eu falei da gripe espanhola, da situação epidemiológica da gripe espanhola, que afetou enormemente o mundo todo, né? E algumas estimativas apontam até 50 milhões de óbitos. 50 milhões de óbitos há 100 anos atrás. Mais de 100 anos atrás. Então, eu escrevi esse editorial, eu era da editoria científica, junto com a professora Marinete, professor Edivaldo Herculano, que continuam lá. Mas, assim, apontava também na situação de possível fragilidade que a gente se encontrava. Nós estamos preparados para a próxima pandemia e ela veio em 2019, final de 2019. Hoje nós temos o fim da emergência, né? Pela própria declaração da Organização Mundial de Saúde, o fim da emergência. Da emergência da Covid. Mas o vírus ainda continua circulando. Eu vejo no dia a dia na clínica alguns casos de Covid ainda. Mas, assim, é certo que nós não temos mais aquele cenário de epidemia. Certo. Em que o número de casos de incidentes continua crescendo. Isso nós não temos mais. Parou. Né? Porque existe uma cobertura vacinal que dá uma imunidade coletiva na população. A vacina foi fantástica. Né? A vacina, eu acho que foi o grande avanço, né? Inclusive com vacinas novas. A gente comentou até num programa anterior sobre a vacina de RNA. Então, isso teve um impacto profundo e marcante. Então, hoje a gente vê um outro cenário, mas, assim, o que a gente poderia perguntar? Eu estou pensando em escrever um segundo editorial. O Covid-19, o que aprendemos? O que aprendemos com a pandemia? Então, porque foi uma sensação, Haroldo, foi uma sensação muito ruim. Tu está pensando que na época da ressonância, da tomografia, do DNA, tu tem uma mortalidade tão grande. Isso. É chocante, quer dizer, hoje eu mexo com molécula, com átomo, a evolução depois de 100 anos da gripe espanhola, agora, e de repente você não conseguia resolver. Né? O impacto sobre os serviços de saúde foi muito grande. Mas muito grande, né? Muito grande. Aqui no Brasil foram um especialmente mais. Assim, houve uma desigualdade também, né, nesse impacto. Certo. Né? A Secretaria Municipal de Saúde fez um estudo epidemiológico, a gente até teve uma contribuição nesse estudo, que mostrou que as pessoas mais afetadas né, eram de nível de renda menor, de menor educação, e que moravam nas áreas periféricas de Belém. Então, isso foi um impacto ainda maior. Né, a disseminação foi maior nessa população. Nessa população. A mortalidade, por conseguinte, foi maior. A mortalidade também maior. Então, o que aprendemos? Então, essa é a reflexão que eu queria fazer num breve artigo. Porque o que aprendemos significa o que podemos fazer diante de novas pandemias como essa. Podemos ter novas pandemias? Sim, com certeza. Eu coloco no radar assim, a questão da gripe aviária. A influenza, o vírus da influenza está sempre ameaçando. Está sempre ameaçando. Então, é possível ter uma nova pandemia? É possível. De vírus respiratórios? É possível. Tanto em situações
que estão favorecendo, né? Hoje a gente está vivendo uma transição climática bastante impactante também. A gente vê notícias na Europa hoje com calor de chega a 50 graus, 48 graus da Sardenha essa semana. Então, são situações inusitadas de transição climática que favorecem surgimento de novas pandemias. E a dispersão desses novos agentes. E essas alterações climáticas no mundo estão... Eu nunca tinha... Hoje de manhã, quando eu levantei para gravar, estava assistindo o Jornal da TV, deu uma ventania em Belém ontem com a chuva que derrubaram 19 mangueiras. Meu Deus! Mangueiras centenárias. Circulares, né? E aí, eu não sei se é uma opção, mas eu estava falando com meu filho, que é engenheiro, que era... Se eu fosse o prefeito, eu mandava enfiar um poste bem profundo do lado de cada mangueira e atracava, porque começa a preocupar. Não, preocupa. Começa a preocupar. Enfiaria um poste bem profundo. Né? A gente tem que ter um olhar epidemiológico de saúde única. Né? Hoje esse conceito está sendo muito difundido. Com certeza. A saúde humana. Porque a saúde humana ela não depende só dos fatores relacionados aos nossos hábitos de vida, né? À genética nossa, mas interage com a saúde animal. Por exemplo, a Covid surgiu de um vírus animal. E a saúde ambiental. Então, isso é o que a gente chama hoje de saúde única. Porque a saúde humana está relacionada tanto à saúde animal como à saúde ambiental. Tudo a ver. Tipo o Chagas chegando na nossa região. Sim, o que o Estudo do Chagas tem demonstrado através de estudos da doutora Aniecê, há mais de 15 anos, mostrando a transmissão oral do Chagas. Uma outra realidade epidemiológica, diferente da que o Carlos Chagas tinha descrito lá em Minas Gerais. Não, eu mesmo custei a acreditar na transmissão oral. Mas a evidência agora não tem jeito, né? E a sua área também trabalha muito com essa Chagas, né? Porque é uma das... Como o barbeiro chegou em Belém, eu achei um barbeiro no quintal da minha casa. Olha. Eu moro na Cidade Velha, próximo da Igreja da Sé. E aí eu achei um barbeiro no quintal de casa. Meu neto estava querendo brincar com o barbeiro, aquela barata colorida. Eu sempre falo uma barata colorida, que é grande. E aí a minha ideia, o que eu pensava era, o barbeiro disseminou na cidade. Um dia eu mostrei num programa de televisão a foto do barbeiro e acharam o barbeiro em todos os bairros. Não, nós temos. Mas... Só que nosso barbeiro aqui, ele tem hábitos diferentes do Triatoma Infestans, que foi o que foi descrito lá em Minas. Em Minas, pelos Carlos Chagas, em 1909, mais de 100 anos. Aqui, as espécies predominam, o barbeiro, elas têm o hábito, o habitat delas é nas palmeiras. Certo. Elas não ficam dentro dos domicílios, mas elas ficam no peridomicílio, nas palmeiras, e elas saem à noite e tal, e espalham, então, as suas fezes, e aí pode haver contaminação dos frutos. Eu lembro que logo no começo eu até discordava, mas mão à palmatória. O conhecimento está aí para quem quiser acumular. Então, mão à palmatória, hoje a gente está muito claro a transmissão oral, muito claro mesmo. O nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, acabou. Então, não deu tempo de falar nada. Nem falamos do principal. Um instantinho só que a gente já volta, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.
Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa de informação de epidemiologia das doenças crônicas com o professor Dr. Haroldo Matos, pesquisador da nossa referência mundial, o Instituto Evandro Chagas. Eu fico orgulhoso quando falo no Instituto Evandro Chagas. Haroldo, a gente estava falando em Chagas, e aí tu ia usar a palavra doenças negligenciadas. Fala, isso aconteceu durante a pandemia também. Isso, então, agora, nesse cenário pós-pandemia, a gente pode fazer assim, a gente voltou a se preocupar com as nossas endemias, especialmente as nossas endemias amazônicas. Da Amazônia. A doença de Chagas hoje é uma realidade, e junto com outras doenças, né? Por exemplo, a hanseníase, que é o tema que eu tenho estudado mais. A hanseníase são doenças negligenciadas, são doenças tropicais negligenciadas. É uma classificação que a própria Organização Mundial utiliza. Elas não só são doenças negligenciadas, como elas afetam populações negligenciadas. Isso é importante. Então, e a leishmaniose é outro exemplo. Então, nós temos na nossa realidade amazônica esse cenário em que essas doenças elas permanecem sendo uma preocupação em saúde pública. Às vezes, nossos colegas do Sul, Sudeste, eles não entendem quando a gente fala de hanseníase. Eles acham que hanseníase é uma doença do passado, que não nos afeta mais. Mas não, a nossa realidade amazônica, a hanseníase é muito presente e muito preocupante no estado do Mato Grosso, no estado do Amazonas, no estado do Pará, no nosso estado, no Acre, em Rondônia. Então, tem uma prevalência bem grande. Alta. Eu costumo dizer que a minha geração conheceu hanseníase no filme Ben-Hur, aquela versão do Charlton Heston. Sim. Porque tinha o Vale dos Hansênicos, naquela época chamava lepra, aquela coisa toda. Depois, a primeira vez que eu vim aqui em Belém, eu morava no Amapá, a minha avó trouxe uma encomenda para entregar na Colônia do Prata. Sim. Né? E ela foi, Igarapé Sul. Tinha que ir para lá num caminhão que saía da Praça Felipe Patroni, e eu ia com ela e não deixaram eu ir, porque tinha doença lá, não era bom a criança ir. Eu lembro que ela teve que voltar e me deixar na casa lá do parente, ali na Cidade Velha, tudo na Cidade Velha. Então, e aí, na faculdade, já tratava, né? E aí, como você falou, o pessoal esquece, o pessoal não leva a sério, o pessoal não aprofunda, e ela está aí presente. Então, a hanseníase, durante a pandemia, os momentos mais preocupantes da pandemia, o número de casos notificados dessas doenças, estou falando da hanseníase especialmente, caiu. Caiu porque os serviços estavam fechados, os serviços não funcionaram do ponto de vista da busca ativa desses casos. Então, o número de casos de hanseníase diminuiu nesse período por conta disso. Certo. E hoje a gente está vendo que o número de notificações veio aumentando de novo. E, assim, na minha avaliação da realidade epidemiológica da hanseníase, a gente precisa fazer mais do que nós temos feito. Temos feito bastante, tratado todos os casos, tentando fazer o diagnóstico precoce. Mas isso ainda tem se mostrado insuficiente para fazer a redução da incidência. A prevalência vem caindo. Ao longo do tempo, a gente observa que essa prevalência vem caindo. Certo. Mas, assim, ainda é insuficiente. Ainda tem muito. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo junto com o grupo da Erasmus MC, em Roterdã. Eu fiz um pós-doutorado lá. Certo. Em que eu usei um programa que eles desenvolveram lá, o Sincolep, para fazer a projeção dos casos de hanseníase aqui no nosso estado do Pará.
E, assim, o que a gente mostrou é que até 2030, se nada fosse feito, até mantivesse as condições atuais de diagnóstico precoce, de busca ativa de casos, até 2030 a gente não teria alcançado a eliminação da doença. Até 2030. Então, mas se nós fizéssemos intervenções, poderíamos reduzir esse tempo para alcançar a eliminação antes de 2030. Então, esse foi um estudo que a gente fez, até publicou. E eu acredito que a gente precisa fazer mais. Uma das iniciativas que eu acho importante é a quimioprofilaxia dos contatos. É um projeto de pesquisa que a gente está iniciando, a gente vai fazer... Tratar a família, é isso aí? Tratar os contatos dos casos diagnosticados. Muitas vezes, quando a gente detecta um caso, a gente vai investigar os contatos, muitas vezes surgem outros casos ali presentes que tinham passado sem diagnóstico. Haroldo, me fala o seguinte, o diagnóstico, para o nosso espectador compreender, geralmente são as manchas insensíveis, é isso? Isso, é a perda de sensibilidade, não só da pele, né? Na pele e não sente. Embora, tradicionalmente, no nosso país, com o desenvolvimento da dermatologia sanitária, né? Investimento do governo nessa área de desenvolvimento da dermatologia sanitária, a hanseníase ficou muito ligada à dermatologia, mas ela não é uma doença dermatológica, é uma doença sistêmica. Do corpo todo. E tem muitos casos que não têm lesão de pele. São os casos de doença neural primária. Então, na hanseníase neural primária, você tem outros sintomas, como dormência, você tem perda de sensibilidade, outras alterações neurológicas dos nervos periféricos. Nos nervos periféricos. Mãos, pés. Periferia. O hemilepra, ele gosta do frio. Ele gosta do... Então, as áreas mais frias são as mais afetadas. Certo, Então, quando ele afeta o nervo, por exemplo, ele afeta de modo heterogêneo. Não são todos os nervos afetados, são os nervos onde a temperatura do corpo é menor. Certo. E como faz o diagnóstico? O diagnóstico basicamente é clínico. Basicamente é clínico. Hoje o Ministério da Saúde lançou, para auxiliar no diagnóstico, ele lançou um teste rápido. Certo. Tá? Para anticorpos anti-PGL1. Certo. Então, esse teste rápido vai nos auxiliar. Para que ele vai ser utilizado? Vai ser utilizado para os casos de contatos com lesões suspeitas. Aí você não consegue definir a sensibilidade de crianças, por exemplo. Você não consegue definir muito bem a sensibilidade. Certo. Então, o teste rápido vai nos ajudar. Vai ter o teste rápido onde? Nos postos de saúde? Nos postos de atenção primária. Hoje, a hanseníase Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica de Saúde. Vai ser atendida pelas Unidades Básicas de Saúde. Isso está no projeto ou já faz parte? Já tem a produção feita. Em janeiro teve uma reunião do Ministério. Eu tive presente nessa reunião. E foi demonstrado lá o teste rápido, já foi produzido e está sendo distribuído para os estados. Que bom mesmo. Unidade Básica de Saúde é crucial. Inclusive, nessa experiência da minha interação com a hanseníase, que você mencionou o livro, estou pretendendo lançar até o final do ano um livro chamado Hanseníase e suas metáforas. Hanseníase e suas metáforas. É muito inspirado no livro da Susan, o título, né? O título foi inspirado no livro da Susan Sontag, que é AIDS e suas metáforas. AIDS e suas metáforas. A doença como metáfora. Ela teve câncer, ela escreveu um livro, A Doença como Metáfora. Certo. E depois escreveu um outro livro sobre a AIDS, a AIDS e suas metáforas. Então, me inspirei um pouquinho nesse título da Susan Sontag, eu coloquei como título A Hanseníase e suas metáforas, porque há muitas metáforas na hanseníase. E coloquei o subtítulo Ciência e Compaixão. Quando nós estávamos vindo aqui para o estúdio, você falou em ciência e compaixão. Ciência e compaixão. Me fala isso. Então, esse é o subtítulo, porque esse livro eu procurei abordar um pouquinho de como enfrentar essas doenças negligenciadas. Né? Enfrentar nos mobilizando de uma forma emocional em relação àqueles que sofrem e que são negligenciados. Então, por isso chamei ciência e compaixão.
Porque eu acho que a ciência ela tem que andar par e passo com o nosso sentimento em relação ao próximo. A ciência existe no sentido de tornar melhor a nossa vida. Com certeza. Então, a compaixão é um elemento importante. Aliás, recentemente eu li alguns artigos da Universidade de Harvard, eles falam da epidemiologia da compaixão, que eles chamam de epidemiologia positiva. Epidemiologia positiva. Epidemiologia positiva sobre a importância de nós estudarmos fatores não só de doenças, mas fatores de risco ligados à saúde, ao bem-estar humano. A gente entendendo saúde como algo maior do que a ausência de doença, né? Como o bem-estar, como a felicidade. Então, alguns estudos epidemiológicos têm sido realizados no sentido de detectar fatores associados ao bem-estar. Ao bem-estar, à felicidade, à capacidade de compaixão. Então, é uma epidemiologia positiva, no sentido de epidemiologia da saúde, não a epidemiologia da doença. Eu acho um absurdo. Hoje, no mundo atual, alguém dizer, olha, o hospital tem tratamento humanitário. Aí você fica pensando, quando não teve, né? Quando não teve? Não existe isso de quando não teve, né? O ser humano tem o lado bom, o lado humanitário, o lado da compaixão. Eu acho um absurdo disso, agora está voltando. Eu acho que nunca deixou de ter, mas pelo menos a chamada de atenção é importante, né? Principalmente no mundo atual. Isso me faz pensar sobre o conceito de civilização. Tem um autor que eu também gosto muito de ler, é o Paul Brand. Ele era um ortopedista, mas foi o primeiro ortopedista a fazer intervenções cirúrgicas em hanseníase para curar deformidades. Certo. Então, ele ficou na história. Paul Brand, ele é inglês, mas os Estados Unidos chamou ele foi para Carville, montou lá o sistema de hanseníase nos Estados Unidos. E ele escreveu uma vez, nos livros dele, tem um livro chamado A Dádiva da Dor. A Dádiva da Dor. Paul Brand e o Philip Yancey. E eles comentaram, o Paul Brand lembrando das aulas dele de antropologia, em que a Margaret Mead dizia, o que marca uma civilização? O conserto de uma fratura. Aí ela lembrou desse livro. Eu li essa semana de novo isso. Então, aí ela disse o seguinte, não é nenhuma ferramenta, nada, é o achado desse fêmur. Ela mostrou na aula o fêmur consolidado. Porque o fêmur consolidado leva algumas semanas, até meses para consolidar. E se ele fosse deixado onde ele estava, isso foi 5.000 anos antes de Cristo, o achado desse fêmur. Se ele fosse deixado onde ele se encontrava, numa floresta, né, ele ficava para morrer. Morreria. Não teria consolidado. Então, isso significa que alguém cuidou dele. E quando alguém cuidou, marca o alimentou. Então, essa compaixão... A compaixão, para Margaret Mead, marcaria o início da civilização. Fantástico isso. Então, essa é a epidemiologia da compaixão. Tu vai voltar para a gente continuar falando Vamos falar do livro. Eu lhe agradeço mais uma vez. Com certeza. Como o nosso programa está no fim, dedica o programa e já fica o convite para falar do livro. Ao nosso colega aí da RBA, né, que nos deixou essa semana. Luiz Eduardo Anais, que nós perdemos, comunicador. Luiz, um dia a gente se encontra, amigo. Melo, Ronaldo, Anais. O programa hoje foi para vocês. Um dia a gente se encontra, turma. Turma, acabou. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.